Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos começando a nossa live de hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro, seguindo com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje a partir da questão 117, aqui do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas para que a gente siga com esse estudo. Então, nós vamos retomar a questão 116, só para a gente, por assim dizer, pegar o fio da meada e depois seguimos com os estudos das outras questões. Né? Então, aqui nós estamos estudando o capítulo 1 do livro 2, Progressão dos Espíritos. Nós já estudamos a escala espírita e nós falamos aqui de algumas características do processo de progressão dos espíritos. Falamos que os espíritos são criados simples e ignorantes, né? Aqui da questão 115. Falamos da questão 116, que todos os espíritos evoluirão, que é um determinismo da lei de Deus, né, a evolução, conforme dizem aqui os espíritos, todos tornarão perfeitos. Né? É a pergunta 116, que nós já aqui nos debruçamos sobre ela na última live, que nós falamos então, inclusive, linkamos essa questão 116 à questão 1005 e à questão 1006. Nós linkamos essa questão a essas duas, né? Falando justamente dessa ideia de que todos os espíritos se tornarão um dia perfeitos. Essa é a resposta dada pelos espíritos. Então a pergunta foi: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? E os espíritos responderam: não, todos se tornarão perfeitos. Então foi a última questão que nós analisamos. E agora sigamos, né, para as outras questões desse contexto, nesse contexto da progressão dos espíritos, né, que aqui os espíritos trazem. Bom, e aí vem a questão 117, onde se pergunta aos espíritos, já que diz que todos os espíritos se tornarão perfeitos, então partindo dessa premissa, partindo dessa resposta, Kardec então diz assim: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Ou seja, se os espíritos disseram na questão 116 que todos os espíritos progredirão, todos os espíritos se tornarão perfeitos, todos os espíritos evoluirão, dentro dessa premissa, Kardec pergunta então: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? E então os espíritos respondem a Kardec: certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Então aqui eles voltam a usar o exemplo da criança que foi trazido pelos espíritos na questão 115A, e que Jesus também muitas vezes utilizou a ideia da infância, da criança, para alguns simbolismos, né? Conforme vemos nos evangelhos. Mas aqui na questão 117, os espíritos fazem a resposta, ou começam a resposta, valendo-se de um advérbio. Certamente, vejam, é um advérbio. Então aqui a resposta: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição. Os espíritos respondem: certamente. Bastaria isso, né? Bastaria esse advérbio, essa forma adverbial, certamente, para dar já cabo à questão, à pergunta. Mas os espíritos continuam respondendo. Eles continuam respondendo e explicando. Eles a alcançam mais ou menos rápido. Mais ou menos rápido, ou seja, uns mais rapidamente, outros menos rapidamente, conforme o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Então aqui os espíritos nos colocam dois elementos. Eles colocam dois elementos
que indicam essa evolução mais rapidamente ou menos rapidamente, ou em outras palavras, rapidamente ou demoradamente. Quais são as condições, quais são os elementos que os espíritos colocam para dizer evolui-se mais rapidamente ou não? O desejo, ou seja, a vontade do espírito, a vontade e a submissão à vontade de Deus, ou seja, o cumprimento das leis de Deus. O cumprimento das leis de Deus associados à vontade. Vontade que Emmanuel trabalha no livro Pensamento e Vida, e ali Emmanuel elenca a vontade como o gerente da mente, ou seja, como sendo numa hierarquia o elemento fundamental da mente. Então aqui na resposta, a vontade, o desejo no sentido de vontade é preponderante. É preciso que tenhamos a vontade de evoluir. E quando diz também e submissão à vontade de Deus, ou seja, submissão à lei de Deus, é a submissão à lei de Deus pela vontade de se submeter. Não é submeter-se às leis de Deus por obrigação. Não é isso. É submeter-se às leis de Deus com a vontade de a elas submeter-se. É nesse sentido. Ou seja, é algo de bom grado. É o vivenciar as leis de Deus com conhecimento da importância dessas leis de Deus. E não só vivenciá-las por obrigação. Em outras palavras, praticar o bem pela prática do bem e não praticar o bem visando benefício. Porque aí não é a prática do bem. Aí não é uma prática do bem. Se eu faço o bem visando benefícios, eu estou fazendo o bem por interesse pessoal e não pelo desprendimento do próprio bem e não pelo desprendimento de fazer o bem. Então, o submeter-se à vontade de Deus, aqui expresso na pergunta, na resposta, não é uma submissão por obrigação ou por interesse. Não, a lei de Deus diz que nós devemos fazer o bem, então eu vou fazer porque vai que eu ganho algo com isso. Não é isso. É o fazer o bem pela natural, ou pela naturalidade, melhor dizendo, do bem. Como sendo o natural, o esperado, o normal de uma pessoa, de um ser humano. Então é nesse sentido que nós devemos observar essa resposta dos espíritos. Uns evoluem mais rapidamente, outros evoluem menos rapidamente, ou seja, demoradamente, mas tudo isso está atrelado à vontade do espírito, o desejo do espírito e a submissão da vontade. Ou seja, é algo de voluntariedade. Voluntariedade. É voluntário. É por voluntariedade. Essa pergunta aqui, depois olhando as perguntas que as pessoas colocaram no Facebook, uma pessoa perguntou: Simão, como é que fica essa ideia de Jesus ter evoluído em linha reta, conforme falou Emmanuel? A pessoa fez essa pergunta na live passada. Mas como eu li depois, eu já expliquei que no Facebook é difícil eu ler as perguntas e os comentários à medida que colocam, porque eu não consigo vê-los aqui na minha tela. Eu só vejo uma linha, né? Então não consigo acompanhar. O Instagram já aparece 3 linhas, né? Três pessoas, então eu consigo mais ou menos acompanhar, mais ou menos. No Facebook eu não consigo, porque não aparece na minha tela a pergunta, já que eu estou fazendo pelo celular aqui no Facebook, não é pelo computador, então eu não vejo a manifestação das pessoas. E aí depois eu costumo dar uma olhada, eu leio, vou lá e vou observando. Então uma das pessoas perguntou isso no Facebook, como é que ficaria aquela posição que Emmanuel coloca, que Jesus evoluiu em linha reta. Essa pergunta aqui responde. Essa pergunta 117 responde. Por que ela responde? Porque, vejam, depende dos espíritos apressarem a sua evolução, o seu progresso rumo à perfeição? Sim. Então depende da atitude, depende da vontade, depende da submissão. Então, o Cristo, Jesus, foi um que, por desejo,
pelas suas atitudes, por submissão à lei, ao Pai, a Deus, às leis de Deus, submissão à vontade de Deus, ele evoluiu mais rapidamente. Não é exceção. Porque muitos, quando observam essa frase, entendem, traz aquela ideia que houve uma exceção. Não. Na lei de Deus não há exceção. A lei de Deus ela é equânime, ela é justa. Deus trata tudo com equidade. E não poderia haver exceção. O que aconteceu é que essa resposta é o que está aqui na questão 117. Alguns espíritos evoluem mais rapidamente porque fazem por merecer isso, ou fazem por conseguir isso, melhor dizendo, né? Porque se fosse merecer, acabaria Deus concedendo. Não, não é isso. O espírito fez por isso. Ele evoluiu, ele submeteu à vontade de Deus. E é interessante essa frase, submissão à vontade de Deus, porque o Cristo, o nosso modelo e guia da humanidade, o Cristo, o ser perfeito que nós tivemos na Terra, o Cristo, o governador da Terra, mesmo aqui encarnado, como ali o Cristo encarnado, o que ele dizia com frequência? O que ele dizia com frequência? Várias coisas, mas nesse sentido, o que ele dizia com frequência? Não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vejam como Cristo falava. Quantas vezes ele disse isso? Várias. Os evangelistas retratam essa frase em diversos momentos. Jesus dizendo aqui, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha o que está aqui na questão 117, submissão à vontade de Deus. O Cristo submetia-se à vontade de Deus. Deus não é voluntarioso no sentido, eu quero a vontade. Não. As suas leis, essa ordem belíssima que nós temos na vida. Então, veja, várias vezes Jesus dizia, eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando ele ora ao Pai, naquele momento no Getsemane, ele vai dizer, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então vejamos que o Cristo ele se submetia, não é sentido subalternidade que nós damos a palavra submissão, não. Aqui submeter-se é obedecer às leis de Deus, à vontade de Deus, que é a própria harmonia, a ordem universal. Então vejamos os Espíritos dizendo que eles avançam, alcançam mais rapidamente ou menos rapidamente a evolução, porque pelo seu desejo e pela sua submissão à vontade de Deus. Submissão às leis de Deus. Então aqui explica, essa questão 117 explica tranquilamente aquela ideia que se atribui, que Emmanuel dizia, que Jesus evoluiu em linha reta. Em linha reta não é exceção. Em linha reta é dependente da vontade e da submissão, que está aqui na questão 117. Vejamos que coisa mais legal, que coisa perfeita. Como que a lei de Deus não tem exceções. Porque se Deus não dá jeitinho, as coisas já estão devidamente reguladas pelas leis de Deus. As leis amorosas de Deus. É isso que nós temos que entender. Todas as leis de Deus são amorosas. Mas não, a lei de causa e efeito é amorosa. É amorosa. Não é Deus impondo, é amorosidade pura. Eu sempre digo aqui, a justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. Essas duas frases eu as trago para mim. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. É isso que está colocado aqui. Então, quando a pessoa perguntou, eu não respondi porque não havia visto naquele momento, eu deixei para responder hoje. Não há exceção. Então, quando se diz evoluiu em linha reta, é porque cumpriu a submissão à vontade de Deus, teve o desejo de evoluir, conforme está na questão 117. Boa essa questão, não é? Belíssima essa questão. Nós somos reticentes porque insistimos nas nossas vontades. Nós muitas vezes queremos que nossa vontade
nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus. Nós muitas vezes assim queremos. Pedimos prestação de contas a Deus. Então é esse aspecto que está na questão 119. E isso explica por que espíritos evoluem mais rapidamente que outros. Não é porque Deus deu um jeitinho, não é porque Deus criou uns mais capacitados. Não, é porque uns desejaram isso e fizeram para atingir isso, submeteram-se à vontade de Deus. Outros desenvolveram o excessivo amor próprio, ou seja, o egoísmo, desenvolveram o orgulho e vão reticentes ao processo evolutivo. Então, uns seguem mais rapidamente que outros. Então é esse o aspecto. Aqui eu vi duas observações aqui dizendo sobre a evolução no mundo espiritual, né? O André Luiz ter evoluído no mundo espiritual não foge à regra. Vejamos, para essa resposta, nós vamos à questão 230. Eu acho legal, sabe o que é? Deu uma minerada agora, né? Sabe o que é? O Livro dos Espíritos responde. Raras não. Em termos de espiritismo, todas as respostas estão no Livro dos Espíritos. A gente acha difícil achar. Eu tenho umas que eu não vou achar. Mas essa, por exemplo, da evolução no mundo espiritual, está na questão 230. Uma pessoa aqui ponderou, né? Como se fosse uma exceção. Não. Isso está na questão 230. Vamos lá na questão 230. Vamos dar um pulinho nela lá, né? Vamos dar uma chegadinha nela lá. Olha o que diz aqui a questão 230. É muito legal. Deixa eu chegar nela, achei que eu já tinha chegado. Vejamos. Olha a pergunta 230. O espírito progride no estado errante? O que é estado errante? Na erraticidade. Erraticidade não tem nada a ver com erro. Erraticidade é plano espiritual. Estado errante não é estado errando, é errante, ou seja, na erraticidade, no plano espiritual, no mundo espiritual. Então vejamos a pergunta 230. O espírito progride no estado errante? Em outras palavras, o espírito progride no mundo espiritual? Olhem a resposta. Pode melhorar-se muito, mas sempre conforme a sua vontade. Olha a palavrinha de novo. Pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas, olha o restante da frase. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Mas é na existência corporal que põe em prática as ideias que adquiriu. Né? Vejam o que está dizendo a questão 230. Evolui-se no mundo espiritual em conhecimento, em entendimento, mas é preciso voltar à Terra para experimentação. Para experimentação. Então, evolui-se no plano espiritual? Sim, em conhecimento, dizem os Espíritos, questão 230, em conhecimento. Mas só o contato com a matéria permite exercitar o conhecimento adquirido. É como se aprendêssemos a teoria na sala de aula, mundo espiritual, e fôssemos ao laboratório para fazer as experiências. Ou fôssemos para o estágio para fazer as experiências. É essa a ideia contida na questão 230. Né? A Dionísio diz aqui é a prova dos 9. Exatamente, Dionísio. Aqui na Terra é a prova dos 9. Por isso é o melhor lugar que nós podemos estar, que é onde podemos exercitar os conhecimentos adquiridos do mundo espiritual. Aqui é o nosso campo de prova, não é o nosso campo de sofrimento, é o nosso campo de prova. Né? Então, tranquilo, vejam, claramente fica essa questão trazida aqui sobre André Luiz, claramente fica explicada pela questão 230 do Livro dos Espíritos, correto? Vamos seguindo então, questão 118 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem degenerar? Os espíritos podem degenerar? E a resposta dos espíritos: não. Interessante isso. Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais.
pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, uma vez galgado um ponto na evolução, não se retrograda. Ah, Simão, esse negócio é meio estranho, porque tem uns que retrogradam, que reencarnam aqui, desencarnam, e depois reencarnam aqui, parece que pior. Vejam, o que foi adquirido não se retrograda. No que foi adquirido, melhor dizendo, naquilo que se adquiriu, não há retrogradação. O que acontece é que não se adquiriu. Esse é o ponto. Houve um aprendizado teórico, mas não adquiriu efetivamente o ponto evoluído, aquele ponto evoluído. Então, se eu atingir o ponto evoluído, ponto, eu avancei. Agora, se eu não atingir, apenas me projetei, não houve evolução. Então, não há retrogradação, não houve foi evolução. O Cássio aqui diz como evoluir sem amor próprio. Lógico, sem amor próprio não se evolui, Cássio. O que eu disse aqui é que existem confusão de amor próprio com egoísmo. Que há pessoas que são egoístas e acham que é amor próprio. E é egoísmo. É isso que eu disse aqui, viu, Cássio? Então você está corretíssimo. Como evoluir sem amor próprio? Não, o amor próprio, nós temos que amar a nós mesmos, não há dúvida nenhuma disso. Sem amor próprio, como amar as outras pessoas? Se eu não amo a mim, como amar aos demais? O que eu disse é que há pessoas que escondem atrás do egoísmo dizendo que é amor próprio. E nesse caso não é amor próprio, é egoísmo, tá certo? Acho que ficou claro agora o que eu disse ali antes, né? O que eu quis dizer, talvez não me expressei de maneira correta, tá certo? Pode ser que eu não tenha me expressado de maneira correta. Amor próprio é fundamental. Se eu não me amo, eu não amo ninguém. Então o amor próprio. Agora, não podemos confundir amor próprio com egoísmo. Então, muitas pessoas egoístas dizem-se cheia de amor próprio. E, na verdade, não é cheia de amor próprio, é egoísmo. É isso que eu quis dizer lá, ok? Bom, então sigamos aqui. Então, não há retrogradação do espírito, não há retrogradação. O que não houve foi evolução. É como se fosse o seguinte... Imaginemos desculpa, vou fazer uma comparação aqui, bem pueril. Imaginemos, estamos subindo uma escada. Então, pisamos num degrau, pisamos no seguinte... Mas pisamos no seguinte, nos projetamos e voltamos. Não quer dizer que eu voltei ao degrau anterior, quer dizer que eu não fui ao outro. Quer dizer que eu me projetei no degrau seguinte, mas não fui. Eu pisei lá, mas o outro pé ficou no outro degrau, então eu não evoluí. Agora, se eu pus os dois pés no degrau da frente, eu não vou para o de trás mais. É isso que os espíritos estão dizendo. Uma vez adquirido o conhecimento, não mais se esquece. Uma vez evoluindo, não se volta naquele ponto da evolução. Agora, nós evoluímos em diversos pontos. Observemos aqui o que nós já estudamos, a segunda ordem, né, a partir da questão 107, a segunda ordem, os bons espíritos. Nós não temos lá 4 classes de bons espíritos? Os espíritos de ciência, ou sábios, os espíritos benevolentes, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores? Não tem uns que evoluíram mais num ponto e menos no outro? Então, quando falamos evoluir, nós evoluímos ora num campo, ora no outro, mas naquilo que nós evoluímos, nós não retrogradamos. Naquilo que evoluímos. Agora, achar que evoluímos não quer dizer que evoluímos. Então nós podemos, numa encarnação, evoluir em um certo aspecto, noutra encarnação um outro aspecto, noutra encarnação um outro aspecto, noutra encarnação um outro aspecto, porque não é o aspecto que evoluímos em todos os sentidos num momento só. Não, nós temos pontos, e aqueles pontos evoluídos não se retrograda neles, mas eu preciso evoluir nos outros aspectos. E aqui então ele diz, pode permanecer estacionário. Permanecer estacionário, ou seja, num dado momento cristalizou e não dá um passo à frente. Numa encarnação, não aproveita, né? Então é esse o ponto. Isso é a linguagem do Filho do Homem que Jesus trazia. Filho do Homem, filho de nós mesmos. Eu sou filho de mim, ou seja, eu hoje sou o resultado de ontem. Né? A Lame aqui diz uma frase que o Haroldo gosta de usar, né? Somos a nossa melhor versão hoje, né? Exatamente. A nossa melhor versão hoje é o Filho do Homem que Jesus se referia.
Aliás, essa frase, filho do homem, é lá do Velho Testamento. Jesus traz essas frases, essa ideia do Velho Testamento, né? Nós temos isso várias vezes colocado no Velho Testamento. Então essa ideia hoje eu sou o filho do que eu fui. Então eu posso ficar estacionário numa encarnação? Posso. Agora, se tudo evolui e eu fico estacionário, é como se eu tivesse andado para trás. Porque se eu fico quieto e todo mundo dá um passo à frente, eu fico para trás. Mas eu não andei para trás. Os outros andaram para frente, eu fiquei estacionário. Só que no processo, fiquei para trás. Agora, voltar, não. Né? Retroceder no ponto evolutivo que se chegou, não. Isso é o que está na questão 118. Isso é o que está na questão 118. Muito claramente explicado pelos espíritos. Né? Não se retrocede, melhor dizendo, não se retrograda. Não se retrograda no processo evolutivo. Uma vez evoluído naquele ponto, não mais se retorna naquele ponto. Ok? A Ciomara diz aqui que, por isso Kardec fala que as reencarnações são solidárias entre si. Exatamente, Ciomara. Isso é o que está no artigo 9º do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Lá no Código Penal da Vida Futura. Se nós olharmos lá o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, no artigo 9º, vamos ver justamente isso que a Ciomara está trazendo aqui para nos lembrar. Né? Que as reencarnações são solidárias entre si. O que Kardec diz lá nesse artigo 9º? Que não há uma só falta que não tenha consequência funesta, como não um só ato benévolo que não tenha consequência meritória. E que as consequências serão ajustadas na encarnação, na outra encarnação ou em outras encarnações, pois as reencarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. É isso que Kardec coloca. Pertencem ao mesmo espírito. Porque sou eu mesmo em diversas reencarnações. Por isso elas são solidárias, porque elas são minhas. Por isso que uma falta praticada em uma encarnação reverbera na próxima ou em outras. Não necessariamente na imediatamente posterior. Pode reverberar em quaisquer reencarnações seguintes, ok? Isso está muito claro, escrito lá no artigo 9º, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno. Ok? Vamos seguindo? Acho que está ficando mais ou menos claro, né? À medida que eu estou conseguindo ler aqui, eu vou ponderando aqui os comentários ou as frases, tá? À medida que eu consigo ler, tá certo? Como eu já falei várias vezes, eu não leio todas as questões. Estamos trabalhando o tópico progressão dos espíritos, então eu estou lendo uma ou outra questão desse tópico, certo? E aí as restantes vocês continuam lendo em casa, né? Como eu também leio aqui. Mas para comentário eu fui ponderando aqui algumas questões, né? Então vamos à questão 120, né? Se porventura alguém ponderar, fala, olha, mas eu fiquei em dúvida aqui na 119, a gente volta lá, não tem problema. Se eu vir aqui o comentário, né? Vamos para a questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Essa pergunta ela é 10. Essa pergunta ela é 10. É top, vamos dizer, essa pergunta. Porque tem-se uma ideia que o mal é necessário para que o bem seja valorizado. Vejam, quer dizer, para valorizar o bem tem que existir o mal. Não, isso é uma ideia que contrapõe a bondade de Deus. Porque se tiver que existir o mal para valorizar o bem, Deus é que teria criado o mal. E como um ser soberanamente justo e bom, criaria o mal. Não. Kardec explicou muito bem no capítulo 3 do livro A Gênese, que o mal é a ausência do bem. Como o escuro é a ausência da luz, a ausência do claro. Então, o mal ele não tem existência própria, ele não tem essência, ele tem a existência derivada. O mal tem existência derivada da ausência. O que eu quero dizer com isso? O mal só existe pelo bem não existir. Entenderam isso? Então, a existência do mal é pela ausência do bem. Então, ele não tem existência própria, ele não tem essência própria. Ele só existe
por decorrência da inexistência do bem. Então ele é derivado da inexistência do bem. Então essa pergunta ela é muito interessante porque Kardec traz ao questionamento essas lógicas que foram criadas ao longo dos tempos, eu diria, essas lógicas teológicas, essas lógicas exegéticas, e Kardec traz isso novamente. Então, eles dizem, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E eles respondem, não. Não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Olha, não pela fieira do mal, mas pela ignorância. O que é ignorância? Não saber. O não saber. Isso vai ficar mais claro na questão 122. Quando nós chegarmos, já vamos chegar nessa questão 122. Ignorância não é no sentido que, vamos dizer, coloquial que as pessoas dão a essa palavra, né? No sentido até pejorativo que dão a essa palavra. Ignorante. Quando eu digo você é ignorante, eu estou dizendo você ignora o que eu estou lhe dizendo. Ou você ignora o fato. Ignorância é não conhecimento, não conhecer. Né? Ele não conhece, ele não sabe. Então o Espírito diz aqui, todos os espíritos, Kardec pergunta, todos os espíritos precisam passar pela fieira do mal para chegar ao bem? Ele diz, não, passam pela ignorância. E na ignorância eu começo a aprender. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou fazendo de maneira diferente. E aí, no aprendendo, o livre-arbítrio está desenvolvendo-se. No ato de aprender, eu tenho o livre-arbítrio de adotar ou não. E aí começam as condutas, começam as ausências do bem, começam as práticas do mal, mas por uma decisão da pessoa. Pelo aprendizado, ela discerne. E ao discernir, ela escolhe. E ao escolher, o caminho é dela, é da própria pessoa. Então é uma ideia da ignorância. Dionísia, você traz muito bem aqui essa ideia do Adão e Eva, né? Uma parábola, lógico. Você traz muito bem essa parábola para falar da ignorância. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso quando nós chegarmos à questão 122. É a seguinte, nós vamos trabalhar alguns aspectos lá do Gênesis bíblico. Vamos sim, porque tem a ver, tem mesmo. Aliás, por que nós vamos trabalhar isso na questão 122? Porque Kardec trabalhou isso na questão 122. Porque foi Kardec, aliás, melhor dizendo, foram os espíritos que nos remeteram ao Velho Testamento quando responderam à questão 122. Vejamos, nós chegaremos lá. Então observemos esse aspecto da questão 120 primeiro. Né? Não passam pela fieira do mal como algo necessário, pela ignorância sim. Né? E aqui a doutora Marlene coloca aqui de uma forma muito tranquila, ignorância e livre-arbítrio são associados. Né? Muito bem essa forma tranquila aqui colocada pela doutora Marlene. São formas associadas, ignorância e livre-arbítrio. Ignoro, aprendo, escolho. E ao escolher, a minha liberdade. Ok? Isso nós vimos na questão 1006, que nós conversamos na aula, desculpe, eu estou acostumado com sala de aula, na live passada, desculpe, não é aula, isso aqui é uma troca de ideias nossas, né? Não é uma aula. Nós já vimos isso na live passada, de domingo, né? A questão 1006, né, quando nós associamos a questão 1116. Então, na questão 1006, nós temos um desdobramento muito interessante desses assuntos. Já tratamos dessa questão 1006 aqui na live passada. Então, é isso que está na questão 120, muito tranquilo e muito boa essa pergunta. Excelente essa pergunta. Excepcional essa pergunta. Top essa pergunta. Porque muitos trazem essa ideia. É preciso do mal para se chegar ao bem. Como assim? Como assim? Quer dizer que é preciso da sombra para se chegar à luz? Não. Só existe sombra porque não tem luz. Então precisa da luz para não ter sombra. É diferente. E não precisa da sombra para ter luz. É algo que nós precisamos pensar. Né? É algo para se pensar. Né? A sombra só se desaparece com a ausência, aparece com a ausência da luz. Então, havendo a luz, dissipa-se a sombra. Né? Muito simples isso. Dá até para fazer aqui agora. Veja, a sombra.
porque eu desliguei a luz. Agora, como é que essa sombra vai desaparecer? Acendendo a luz. É isso que acontece. Então vejam, o mal é quando o bem desaparece. A luz desaparece, a sombra fica. Então acabou a sombra, acabou a luz, não tem luz, o mal está, a sombra se instala. Ou seja, não faz o bem, o mal se instala. Está na sombra, acende-se luz e a sombra dissipa. Então, faça o bem e o mal se desfaz. Perfeito. Perfeita essa ideia de Kardec. Aliás, um estudo belíssimo que ele traz sobre o bem e o mal, também aqui no Livro dos Espíritos, já estudamos quando nós conversamos sobre as leis morais. É a ausência. Então muitos acham que ela tem uma essência. Não tem o mal. O mal não é necessário para o bem. O mal surge quando o bem não é feito. O mal surge quando o bem não é feito. Muito bem a Lâmina coloca aqui, brilha a vossa luz. Jesus foi nos falar isso, capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Desculpa, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Né? Sigamos, questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Ele está olhando aqui a questão 117, né? Quando os espíritos respondem na questão 117, que depende do espírito a velocidade da sua evolução, Kardec então pergunta por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E baseado também na questão 120. Por que então que vai seguir o caminho do bem e do mal? Por que ele faz isso? Por que ele escolhe? Por que alguns escolheram o bem, outros escolheram o mal? E aí respondem o que trouxe aqui a doutora Marlene. Não tem eles o livre-arbítrio? Eu acho interessante que os espíritos, quando Kardec faz a pergunta, tem a hora que os espíritos dão aquela fechada de olho assim, do tipo, está perguntando isso? Vejam, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Olha a resposta. A resposta é uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Em outras palavras, preste atenção. É fruto do livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus. Criou-os simples e ignorantes. Isto é, com igual aptidão para o bem ou para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Olha aqui, olha que força isso aqui. É por força das circunstâncias. Não, eu fiz o mal por força das circunstâncias. Não, os espíritos estão dizendo o seguinte, que se tornaram maus ou bons pela vontade. A circunstância pode ter influenciado, mas a aceitação foi da pessoa. Tem um ditado que a gente, pelo menos eu ouvia isso muito quando era criança, minha mãe falava muito isso pra gente, a ocasião faz o ladrão, era o ditado que ela falava pra gente quando era criança. A ocasião faz o ladrão. E muito depois, né, bem depois, a minha esposa me disse certa vez, a gente ainda era namorado, tem mais de 35 anos isso, que ela me disse isso, tem mais de 35 anos, só de casados são 35, então tem mais de 35 anos que ela disse isso, que atribuem a Rui Barbosa uma correção nesse ditado. Quando chegaram a Rui Barbosa e disseram a ele, a ocasião faz o ladrão, ele teria dito, a ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Olha que interessante. A ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Existe a predisposição, é o que ele está dizendo. E olha que não deve ter estudado sobre reencarnação para fazer isso, para falar isso não. A ocasião faz o furto, o ladrão nasce feito. Porque duas pessoas expostas a uma mesma circunstância, uma sucumbe e outra não. Uma sucumbe e outra não. Então, é esse sentido que os espíritos estão trazendo aqui. É como se eles dissessem aqui, olha, ninguém é mal por circunstância, é mal por decisão. Porque na circunstância alguns sucumbem e outros não. É esse o aspecto. Lógico que as circunstâncias desfavoráveis convidam, mas desde que haja associação. Em 2000,
houve um assalto no ônibus da linha 174, no Rio de Janeiro. Houve um assalto. E nesse assalto, o assaltante acabou por matar uma passageira, era uma professora, e ele também foi morto nesse assalto. E aí, à época, verificou-se que aquele assaltante era um sobrevivente da chacina da Candelária, de 1994. Verificou-se que aquele assaltante era um sobrevivente da chacina da Candelária. E aí, obviamente, trouxeram à tona os questionamentos, que ele foi vítima da violência, por isso fez a violência. De certa forma, sim, de certa forma, sim. E aí começaram a dizer que a violência surge da própria violência e tudo. Só que naquela chacina, houve mais sobreviventes. Houve mais sobreviventes. E um desses sobreviventes deu uma entrevista no Jô. Se não me engano, em 2011. Se não me engano, em 2011, ele deu uma entrevista no Jô. Chamava não sei o que Fernandes, esse rapaz. E ele foi sobrevivente da chacina da Candelária também. E, no entanto, ele montou um abrigo para as crianças em situação de ruas. Ele foi um sobrevivente. E a partir daquela chacina, ele entendeu que precisava cuidar das crianças. E ele então fez de tal forma que, em 2011, ele tinha um abrigo para cuidar das crianças em situação de rua e trabalhava por reverter essa situação das crianças em situação de rua. Vejam, 2 foram sobreviventes da chacina. 2 eram pessoas, eram crianças, adolescentes em situação de rua. E um caminhou para um lado, outro caminhou para o outro. Não quer dizer que não houve contribuição, lógico. Nós podemos dizer que a violência é um fator contributivo muito forte. A falta de acesso à educação é um fator contributivo muito forte. A falta de políticas públicas do Estado é um fator contributivo fortíssimo. Esses fatores contributivos fortíssimos para a conduta violenta. Fatores contributivos fortíssimos. Mas a palavra final, a deliberação, é da pessoa. A deliberação é da pessoa. Todos esses são fatores. Não expostos aos fatores, talvez seriam, mas teriam outra conduta. Mas expostos aos fatores, associado essa exposição associada à deliberação própria, segue-se o ato. Isso está na questão 260, tá, do Livro dos Espíritos. Prova. A Creusa diz, se é prova, expressão prova. Isso está na questão 260, que eu sugiro. O meio influencia efetivamente, mas é preciso entender que há uma associação com a vontade. Associação com a vontade. Sempre esses 2 pontos. Vontade no sentido de deliberação. Deliberação. Nesse exemplo que eu trouxe, nesse fato que eu trouxe, 2 condutas diferentes. Por 2 pessoas que passaram pela mesma situação difícil. Né? Então é isso que os Espíritos estão colocando aqui na questão 121. Não vai aqui nenhum juízo de valor, pelo amor de Deus. Não é juízo de valor. É uma questão de prova, realmente. Agora, mas por que faz uma prova colocando a pessoa numa situação tão difícil? Numa situação gaguejei. Numa situação que é convidativa a errar. Questão 260. Vamos lá na questão 260 do Livro dos Espíritos. Na 259 diz que o espírito escolhe o gênero de provas quando vai reencarnar. Então, na questão 260, pergunta-se o seguinte: como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Olha que interessante. Na questão 258 fala que o espírito escolhe o gênero de provas. Na questão 259 fala que as grandes provas, os grandes acontecimentos, aqueles que podem contribuir para a mudança do rumo da nossa existência, são escolhidos pelo espírito antes de encarnar. Então, considerando isso, Kardec pergunta, na questão 260, como pode o espírito querer nascer entre gente de má vida? Ou seja, como assim escolher nascer nos piores lugares, nas piores circunstâncias, com as piores pessoas? É isso que Kardec está perguntando. E olhemos a resposta que os espíritos nos dão. É necessário que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu.
é necessário que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, dizem os Espíritos, é preciso que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, é indispensável que se encontre entre gente dessa espécie. Ou seja, para domar o instinto do roubo é necessário que esteja no meio de pessoas que não me levem a cometer o erro. Porque como que eu vou domar uma tendência se eu não estou exposto às circunstâncias para eu exercer ou não essa tendência? Ser bom no meio de gente boa pode ser consequência. Agora, ser bom no meio de gente ruim é uma deliberação. Então é isso que está na questão 260. O que eu estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou aqui trazendo quase que replicando as respostas dos Espíritos. A questão 260 é a questão 121 do Livro dos Espíritos. Né? E aí alguém pode dizer assim, mas quando nós somos influenciados pelos Espíritos? Não tem muita gente que diz isso? Mas quando o espírito influencia, quando eu sou influenciado pelo mau espírito, eu pratico o mal. E aí até dizem, porque na questão 459 do Livro dos Espíritos, está dito que os espíritos nos influenciam de tal forma que eles é que nos dirigem. Tá, de fato está escrito isso lá na questão 459. Vamos lá na questão 459. De fato está escrito isso na questão 459. Né? Vejamos o que pergunta aqui na questão 459. Os espíritos influem... Só um segundinho. Eu vou chegar... A Lúcia coloca aqui questão de sintonia. É justamente isso, eu vou chegar aí, Lúcia. Mas vamos chegar aí embasados no Livro dos Espíritos. Eu tento, na medida do possível, embasar as respostas. Então, vejamos o que diz aqui a questão 459. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então muitos dizem assim, eles me influenciam, por isso é que faz desse jeito. Só que a pessoa lê a questão 459, mas não lê a questão 467. Não lê a questão 469, porque a questão 467 e a questão 469 mitigam o efeito da questão 459. Veja o que está na questão 467. Pode o homem libertar-se da influência dos maus espíritos que o impelem ao mal? Olha a pergunta. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Olha a resposta dos espíritos. Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam pelos seus desejos, por seus desejos, ou os atraem por seus pensamentos. Então, vi que várias pessoas dizendo aqui, não, mas é uma questão de sintonia. Mas eu estou dizendo, onde nasce essa sintonia? É do espírito para mim ou de mim para com o espírito? É de mim para com o espírito. É o que está na questão 467. Então as pessoas muitas vezes se justificam ou justificam a atuação dos outros na questão 459, mas não olham a questão 467. Que lá diz que é como se os espíritos dissessem, só se aplica a questão 459 na ausência da questão 467. É como se eles dissessem isso. Se fosse um artigo de lei, eles diziam assim na questão 459, salvo o disposto na questão 467. Se fosse um artigo de lei a 459, teria essa ressalva, salvo o disposto na questão 467. E vamos à questão 469, que é mais interessante. Aqui na 467 perguntou-se se nós podemos nos libertar da influência dos maus espíritos. Na 469 diz assim, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? A pergunta 469 é libertar da influência. Mas na 469 pergunta qual meio que nós podemos usar para neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha a resposta. Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que querem sobre vós. Agora o problema é fazer o bem e confiar em Deus. Então por isso é que a 459 toma força, porque para fazer precisa fazer o que está na 469, todo o bem que nós pudermos. É perfeito. Esse livro dos Espíritos é perfeito.
Os espíritos não deixaram passar nada. Nada. Então vejamos que nessa questão 121, nós temos a 1006, nós temos a 459, nós temos a 467, a 469, tudo aqui nessa questão. Então são esses pontos que nós entendemos, né, quando observamos melhor a questão 121. E aí temos a questão 122, né, que também fala desse resquício aqui e a questão 260, de fato, Dionísio, eu esqueci dela aqui, e a questão 260. Então vejamos, questão 260, questão 459, 467, 469, 1006, para trabalhar com a questão 121 e ainda a 122, que fala também diz respeito à questão 121 também. É isso que eu disse há vários dias, logo no início do nosso estudo, lá, sei lá, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos aqui, lá para o mês de março, abril, sei lá, nós dissemos isso. O Livro dos Espíritos não é leitura. O Livro dos Espíritos é estudo. E estudo pressupõe amarrações, interrelações, pressupõe nada de pressa, nada de pressa. O estudo é concatenado, é pensado, volta-se, né? É esse ponto, ok? E a questão 122? Como podem os espíritos, em sua origem, simples e ignorantes, lembra? Questão 115? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Olha a pergunta interessante. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio ou uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? Veja que interessante. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? E os espíritos respondem: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Opa! Quer dizer que antes de ter a consciência de mim mesmo, eu não tinha o livre-arbítrio? Não. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Grife essa palavra aqui, circule essa palavra, coloque um neon nessa palavra, põe um holofote nessa palavra. Põe um holofote nessa palavra. Vontade. Eu só expresso a vontade quando eu tenho consciência. Então vamos lá. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede. Olha, nas influências a que cede, em virtude da sua livre vontade. Em virtude da sua livre vontade. Olha agora o que os espíritos dizem. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. O que eles estão dizendo aqui? Eles estão nos mandando, os espíritos estão nos enviando lá para o Gênesis, lá para a parábola da criação, lá do capítulo 3, capítulo 2 do Gênesis. Depois nós avaliamos isso. Vamos pegar a primeira frase aqui, certo? Não tenhamos pressa, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Essa frase aqui, Emmanuel trabalha esse pensamento. Essa frase, na questão 132 do livro O Consolador. Não estava programado, não. Deixa eu pegar o livro aqui, só um segundinho.
vantagem de estar falando da estante é mais fácil. É só esticar a mão, pega aqui na estante. O livro Consolador. Vejamos a questão 132, leiamos a frase. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então vejamos a questão 132 que Emmanuel trabalha esse assunto. Vamos lá, questão 132. Há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Porque aqui os espíritos estão falando do livre-arbítrio que se desenvolve, e porque antes disso não era livre-arbítrio. Porque só se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, antes de adquirir consciência de si mesmo, não há o livre-arbítrio. Então há o quê? O determinismo. Então vejamos Emmanuel aqui. A pergunta a Emmanuel. Há determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olhemos a resposta. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. É uma frase tipicamente emmanuelina, porque Emmanuel é um poeta. Ele fala, é um poeta contundente, mas é poeta. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Segue Emmanuel. O primeiro, ou seja, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Mais baixas camadas evolutivas. Ou seja, antes de ter consciência de si. Veja, o primeiro, o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Que perfeição! Que perfeição! Que perfeição! Acresce observar que sobre ambos, determinismo e livre-arbítrio, pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2004 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Esse Emmanuel é Emmanuel mesmo, não tem jeito. Né? Consolador, questão 132, que está vinculado diretamente a essa frase. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. O que Emmanuel está dizendo? Antes de desenvolver a consciência, é determinismo. Depois que desenvolve a consciência, o livre-arbítrio se amplia. Então vejamos, ele diz, o determinismo se aplica nas camadas inferiores da evolução. O livre-arbítrio se amplia à medida que o espírito se desenvolve. Olha que coisa legal. Né? Olha que coisa legal. Aqui pergunta aqui a Simone, ou quem foi que perguntou, desculpe-me, falar sobre, a Eliette, responder sobre destino e livre-arbítrio. Eliette, você vai encontrar isso lá no capítulo da Lei de Liberdade. Quando você vai olhar lá, fatalidade. Dê uma lida lá no conjunto de perguntas sobre fatalidade que estão contidas, ou está contido o conjunto de perguntas, no capítulo da Lei de Liberdade. É muito interessante, você vai perceber isso sobre destino e livre-arbítrio. Muito legal. Então sigamos aqui, para a gente já estar caminhando para o encerramento. Né? Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade. Opa! Então quer dizer, se a causa foi independente da vontade do espírito, não haveria liberdade. E uma vez tendo consciência, a liberdade se coloca.
Liberdade de escolher, liberdade de aceitar, liberdade de não aceitar. Então, e a palavra-chave, vontade. Então vejamos, já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele. Nele que ele diz, lá no espírito, no período da ignorância. Mas fora dele, nas influências, vejam, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Não é, veja, a frase não foi assim, nas influências que recebe. A frase não foi nas influências que recebe. A frase foi nas influências a que cede. Nas influências a que cede, em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E nós vamos parar por aqui. E na próxima live, domingo, às 10 da manhã, nós falaremos dessa última frase da questão 122. É esta a grande figura da queda do homem. Então nós vamos lá no Gênesis bíblico. Para a gente perceber, não quer dizer que o Gênesis foi um fato, não é um fato, é uma parábola. E por ser parábola, traz símbolos, traz ensinamentos simbólicos. Então, os Espíritos disseram, em outras palavras, dei um pulinho lá no Velho Testamento, dei um pulinho lá. E tem espíritas que diz que o Velho Testamento não serve para nada. Se não servisse para nada, a parábola da criação não seria suscitada pelos Espíritos aqui na questão 122. E que suscitam também na questão 1019, do mesmo jeito. Ok? Então, na próxima live, domingo, às 10 da manhã, nós vamos começar, né, da questão 122, observando esse pulinho aqui. E como sugestão, dando uma ida lá no Gênesis, dando uma sugestão, leiam o Gênesis. Leiam o capítulo 2, o capítulo 3, dá uma olhadinha lá no versículo 7 do capítulo 3, versículo 17 do capítulo 2. Dê uma olhadazinha lá. Dá uma olhada no capítulo 3, versículo 22. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Eu vou tirar um parênteses, vou abrir um colchete, 2 colchetes, para a gente analisar essa última frase aqui. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Ok? Que é um símbolo, pelo amor de Deus, não é um fato, é um símbolo. E nós vamos analisar isso na próxima live. Fica aqui o convite para próximo domingo, às 10 horas da manhã, que nós sempre fazemos essa live às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas. Né? Hoje uma pessoa me fez uma pergunta, eu vou pedir a vocês, se vocês puderem me ajudar, e aí se puder depois mandar por mensagem, tá? Uma pessoa que segue o Facebook e tem deficiência visual, ela disse que não recebe lá a notificação do Facebook que a live está no ar. Ela me perguntou, Simão, como que eu devo fazer para que eu receba a notificação no Facebook que a live sua está no ar? E eu respondi, não sei. E eu realmente não sei, porque eu não entendo nada dessas tecnologias. Entendo o mínimo, né, só para poder entrar aqui. Então, se alguém puder explicar, manda uma mensagenzinha lá pelo Facebook mesmo, ou para eu passar para essa pessoa. Né? Como é que faz para programar para que a pessoa seja avisada no Facebook, né? No Facebook, seja avisada que a live está no ar. Que ela me pediu isso hoje, ela falou, eu gostaria de acompanhar ao vivo, né? Então eu peço essa gentileza, se vocês puderem me ajudar e para eu passar para essa pessoa, fica aqui o meu pedido, tá certo? E agradeço a vocês pela paciência de estar aqui comigo, agradeço a vocês por essa cordialidade sem tamanho que vocês demonstram para comigo, esse carinho, né, para comigo. E eu sempre digo, não tem como agradecer senão na minha maneira mineira, né? Deus lhes pague. Deus lhes pague por essa bondade de vocês, por essa cordialidade, esse companheirismo, e estar aqui há tanto tempo, né, tantos dias ou meses, né, que nós estamos estudando, e aqui vocês sempre conosco. Então, muito obrigado mesmo. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe as nossas famílias, né, a minha também, que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos uma boa noite e até domingo, se Deus quiser, com a nossa continuação da nossa live aqui de estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até.